Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio de Um Ano com a Annie Ernaux, muitíssimo bem acompanhada. Gente, aqui é a Manu, a pessoa mais citada desse canal. Oi, gente, tudo bem? Manu, minha amiga, pesquisadora, tradutora, conhecida no Instagram como Bloco de Notas Aleatórias. Exatamente. Se alguém quiser seguir. Mediadora do Ler Mulheres aqui de Curitiba. Esqueci de alguma coisa? Não, acho que é isso. É isso? É isso. E veio gravar aqui comigo, então, o vídeo sobre o acontecimento. Esse é um livro originalmente publicado em 2000, publicado aqui no Brasil em 2022 pela Fósforo, com tradução da Isadora de Araújo Pontes. Amiga, eu gosto de começar com uma leve sinopse, assim, uma sinopse rapidinha do livro. Boa, acho que é ótimo. Você quer que eu fale a sinopse? Nossa, eu acho que não tem uma sinopse tão rápida e certeira de que é um livro sobre uma moça no começo da vida acadêmica, com então 20 e poucos anos, no comecinho dos 20, que está indo para a universidade, uma moça de família trabalhadora, então a gente tem uma questão de classe bem pesada, assim como quem já lê a Annie Ernaux sabe, e ela engravida e precisa fazer um aborto na França. Em 63. Em 63, lembrando, né, que a lei, a gente vai falar sobre isso, mas que a lei do aborto na França só acontece em 75. Então não era só o aborto ser criminalizado ou ser proibido, mas qualquer pessoa que estivesse envolvida na história, pessoas que soubessem e não impediram, por exemplo, já podiam ser culpadas, né? Exato. Já podiam sofrer algum processo por causa disso. Então, assim, era uma criminalização pesada. Pesada, assim, cadeia, né? Cadeia. A gente tem histórias de, inclusive, enforcamento. Bom, né? Se a gente lê o Vigiar e Punir do Foucault, a gente sabe mais ou menos como é que era o sistema carcerário na França, né? Então, era um crime seríssimo mesmo. Bom, basicamente é isso. E outra coisa que eu queria que você respondesse, para situar um pouco o que a gente vai falar a partir de agora, é qual é a sua experiência de ler Annie Ernaux? Nossa, a minha experiência de ler Annie Ernaux, ela começou quando começaram... quando começaram. Ela começou quando saíram as primeiras traduções mesmo da Annie Ernaux, e por conta do boom, acho que muita gente começou a ler. E da curiosidade, né? Eu já gosto bastante dessa linha do que as pessoas adoram chamar de autobiografia, o que é bem problemático. E eu acho que não é o que ela faz. Também acho que não, mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu gosto muito porque justamente por essa motivação de que essas mulheres, como a Valette Leduc, por exemplo, que vai ser essa que vai anteceder a Annie Ernaux, ela também está fazendo isso, né? Então eu fiquei muito curiosa para falar assim, eu quero ver qual que é a piscadinha que essa autora vai dar na escrita. E aí eu li Os Anos, o primeiro livro que eu li, e eu fiquei pasma com o que ela faz. A montagem do livro em si, que é uma coisa que ela faz aqui também. Então a minha experiência de ler Annie Ernaux, eu comecei a ler Os Anos, e eu li quase todos. Eu só não li o sobre a escrita agora, e não li o Jovem também. Mas realmente, excelente. E outra curiosidade, a gente foi ver o filme junto, a gente pode falar mais do filme também. Nossa, mas a gente foi e se abraçou em muitos Exatamente. momentos. Acho que várias mulheres ou pessoas com útero que vão ver esse vídeo sabem o quanto é pesado aquelas cenas são muito pesadas. Então tá. E sim, então, como a Manu comentou, né, ele é um livro sobre aborto, sobre essa experiência individual de precisar de um aborto e pensar, tá, como que eu encontro? Como que eu faço isso? Eu acho que ela já tava, pelo menos o jeito que ela narra pra gente, ela escreve esse livro muito depois do acontecimento, né? Sim. Ela já tá em outro momento de vida, já teve filhos e tudo mais. Mas ela sente necessidade mais tarde de falar sobre isso, até porque no momento que ela escreve já não é mais um crime, né? Exato, então exato. Eu acho que tem um pouco desse tabu também, sim, né? Mas ela me parece que sempre estava determinada a ter um aborto naquele momento. Acho que ela não considera ter um filho. Acho que pelo menos é isso que a gente percebe com ela falando isso em 2000, né? Acho que você tocou num ponto que eu acho bem importante para quem tá lendo, que vai ler,
é justamente isso. O aborto acontece em 60, 64, né? Você falou? 63. E 63. E ela escreve em 2000. Então aí já começa toda aquela brincadeira que a gente tá falando sobre escrever sobre uma memória. Na realidade, né? talvez o aborto em si tenha sido em 64. É, eu porque, acho que foi. porque aqui na orelha diz... Ela engravida em 63, mas... Talvez o aborto tenha sido comecinho de 64. Exato, tipo exato. isso. Então eu acho que você tocou num ponto importante, que é isso, ela vai escrever o livro, gente, com distanciamento emocional, então ela fica repetindo várias vezes que ela tá usando como base os diários, as anotações que ela tem, e várias vezes ela comenta, eu não lembro exatamente do jeito que eu escrevi. Eu acho isso fantástico. E tem vários dias que ela menciona, inclusive, que o diário era super resumido, assim. Exato. Que ela queria mais, né? Que ela queria mais detalhes. Mas era, assim, o próprio dia que ela se dá conta, que faz os exames e tem certeza que ela tá grávida, só tem, tipo, essa frase. Exatamente. Estou grávida. A gente não sabe como que ela teria visto esse momento com 23 anos, do que ela tá vendo ali com o quê? Com quase 60, né? Não, 50 e poucos. Existe todo um histórico que já aconteceu de lá pra cá. E eu acho isso incrível, porque é uma mulher que senta pra escrever sobre isso, nessa virada de século também, né? E pensando a escrita desse acontecimento. Então, eu acho muito massa isso. Porque eu acho que como quase todos os livros da Annie Ernaux, existem comentários sobre classe e sobre escrita. Sobre escrita. São, acho que, os comentários mais frequentes nos livros dela. A gente que tá lendo aqui em ordem, sempre tem esse tipo de comentário, assim, né? Ela sempre tá posicionando, parece, a escrita dela em termos de projeto de escrita e em termos de classe. Sim. E eu acho que, em termos de classe, eu acho que o livro permite a gente pensar muito a importância e o impacto que uma gravidez... A importância do aborto e o impacto que uma gravidez teria nesse momento para uma moça que estava se educando e que viria a ter uma mudança de classe considerável em relação Exatamente. E não só de classe, né? Tem, claro, importantíssima a questão de classe e gênero, mas o gênero tá ali no topo, né? A classe tá junto ali, mas toda uma questão intelectual também, sim, né? Sim. Num lugar que tem toda uma tradição literária, né? Num país que tem uma tradição literária, é olhar para aquele momento e falar, não, eu quero ser escritora. Ela sabia que ela queria ser escritora. Mais tarde ela vai descobrir, aliás, mais tarde, pouco tempo, inclusive depois, ela vai descobrir que ela quer ser mãe também. Mas naquele momento ela quer ser escritora. E eu acho que tem uma chavezinha ali que aperta, sabe? Então... Outra coisa que me marca muito no livro é a questão do tempo, porque quando ela começa a se articular e tentar informação com pessoas, então um conhecido que tenta ainda ter relações sexuais com ela depois que ela conta. Cena. E ela conta na expectativa que essa pessoa possa ajudar ela, né? Mas enfim, ele diz de uma moça que já tinha feito um aborto que poderia dar informações. E ela fica atrás dessa moça, e até tudo se encaixar ali vai em bom tempo. E é muito um livro sobre essa passagem de um tempo em que... E ela tem essa descrição muito boa, que ela fica meio que em paralelo a tudo que está acontecendo. A vida está acontecendo, as pessoas estão se divertindo, as pessoas estão estudando, se preparando para as provas. E ela parece que está em stand-by, assim, né? Sim, sim. E é um tempo de espera. E é como... E agora eu vou fazer uma associação, perdão, com a Virginia Woolf. Mas duas associações que eu acho importantes... Parênteses. Uma Woolfiana. Temos uma Woolfiana entre nós. Uma Woolfiana super... Mas várias coisas me lembrou da Virginia. Uma é o ensaio dela sobre a doença, né? É sobre ser doente, que a gente tem tradução aqui no Brasil pela Nós, né? Da Ana Carolina Mesquita, que traduziu junto com a Marieta Viana. E é um texto que ela falou sobre estar doente. Eu fiquei pensando que a gente sempre escuta, a gravidez não é doença, mas depende do corpo da pessoa que está grávida e da situação de gênero e classe dela. Então a sensação que eu tenho da suspensão do tempo tem a ver muito isso com a doença. Você não quer aquilo, existe uma coisa no teu corpo e existe o livre-arbítrio do seu cérebro, do seu corpo não querendo aquilo. Então me lembra muito o ensaio da Virginia, que ela diz que o tempo fica suspenso quando você está doente. E me lembra muito a Virginia também, porque quando ela vai falar de escrita, ela usa parênteses, né? Que é uma coisa super Woolfiana, quem já leu O Farol sabe disso. A Virginia sempre vai trabalhar os pensamentos dos personagens entre parênteses. E aí os pensamentos dela são sobre escrita. Eu acho isso uma fineza incrível, assim.
primeiro vídeo que eu fiz pra essa série, uma pessoa perguntou quais eram as influências da Annie Ernaux, e você já mencionou. Não, a gente não sabe se são, assim, se são influências explícitas ou dela mesmo, mas você já mencionou duas autoras de antes. Isso, a Valérie Leduc e a Virginia. E assim, gente, eu estou falando isso fazendo um exercício de crítica literária. Eu acredito que talvez nesse texto, no livro que saiu agora recentemente sobre escrita, talvez ela fale um pouco mais. Mas eu não tenho certeza quais são as influências dela. Mas a gente sabe que na história da literatura, né, essas influências estão sempre passando pela escrita das mulheres. Né? Então, pra mim, como uma leitora de Virginia Woolf, eu leio e falo, caramba, tem muito aqui, até porque a Virginia perseguia usar os fatos da vida em favor da ficção. Por isso, quando dizem que a Annie Ernaux não escreve ficção, ai, uma borboleta morre, gente, porque... E você vê outras possíveis influências? Eu acho que pensando em você como leitora mesmo. Eu acho que ela tem muito... Eu gosto muito das francesas, né? Eu vejo muito da Valérie Leduc. Eu acho que tem alguma coisa assim também da própria Simone de Beauvoir, pra escrita ficcional dela, como da mulher... Meu Deus, eu esqueci o nome. Mulher desiludida. Mulher desiludida. Como a mulher desiludida. Mas eu acho que ela tem uma... Ela tá muito dentro dessa ideia da autobiografia, que algumas das pessoas, né, da nossa área, da letras, gostam de definir, eu não gosto desses termos, né? Mas ela tem essa tradição da escrita de si, que o Foucault falava, né, de você escrever sobre si. Sabe que tem uma pesquisa, aliás, vou puxar um pouquinho, a tradutora, a Isadora Pontes Araújo, a Isadora, eu acho bem legal a Isadora ter traduzido, a Isadora tem uma tese sobre 4 narrativas do século XX de aborto na França. Então a tese dela é bem legal, porque ela vai trabalhar com a Valérie Leduc, com a Annie Ernaux e com a Colombe Schneck, e a outra escritora eu perdi, esqueci o nome, eu anotei. Não, eu anotei. Tá aqui, então. Cadê? Só um minuto. Então a Leduc, a Annie Ernaux, a Colombe Schneck e a Nathalie Caron-Lianz, que a gente não conhece porque não foi traduzida, quer dizer, quem é em francês pode ler. E a Isadora, ela tem vários artigos publicados sobre as narrativas de aborto. Ela foi orientada pela professora Euridice Figueiredo, que estuda a crítica literária feminista no Brasil, né? E é muito interessante porque a Isadora ela vai construir, né, um pensamento sobre essas narrativas de aborto. E aí são duas autoras, né, a Colombe e a Valérie Leduc e a Annie Ernaux, que fizeram abortos antes da lei, e a Colombe e a outra que vão escrever depois da lei. Uhum. Então isso é bem interessante, né? E aí ela vai fazer um mapeamento das referências que essas mulheres podem ter. Mas uma coisa que a gente escuta muito de escritoras jovens é que a Annie Ernaux e a própria Valérie Leduc, elas são assim as primeiras a oferecer essas narrativas, né? Então, enfim, eu acho que tem muito... Tem alguma coisa acontecendo na França, a gente não sabe direito, porque a gente ainda tem uma carência de traduções para o português brasileiro, né? Uhum. E é curioso porque, tirando o inglês e o espanhol, é provavelmente a língua da qual a gente mais traduz, né? Exatamente. Mas a gente, talvez, não sei os números oficiais, mas talvez até mais do que o espanhol, não tenho certeza. Sim, eu acho que a gente já teve um tempo, né, que traduziu mais do francês, porque, historicamente, a gente teve uma fase muito francófona, né, da intelectualidade. Mas aí vem aquele problema que a gente já conhece, né, quem lê Mulheres sabe, que é a ausência de traduções de autoras. A própria Simone de Beauvoir demorou, muitos livros dela demoraram para ser traduzidos, né, ou foram mal recebidos. Então tem várias questões. Tem um histórico grande de traduções problemáticas. Isso é. Bom, se a gente entrar na tradução do segundo sexo, tretas de tradução. Eu acho que já que você mencionou a lei, a gente pode talvez ir para esse assunto. Então, a gente queria comentar um pouquinho desse livro também, que eu li por indicação sua, aliás, eu nem sabia que ele existia quando você mencionou dele. Que é uma lei para a história, a legalização do aborto na França, da Simone Veil. Não confundir com a Simone Weil, pessoas diferentes. A Simone Veil foi uma política francesa. Jurista também. E na época ela que era ministra do governo e participou
bem ativamente na implementação, na aprovação e implementação da lei do aborto na França. Esse livro ele é traduzido pela Júlia Videli? Ou Vigília? Acho que é Vigília. Se a gente fazer sotaque francês. Ela fala mais francês que eu. Vocês estão tendo muita sorte nessa série, porque todo mundo que eu trouxe até agora fala mais francês que eu. Ufa! E foi publicado pela Bazar do Tempo em 2018, eu acho. Eu acho que foi 2018, faz um tempinho já. 2017. Não, 18. Originalmente de 2017. Então a gente tem aqui o discurso inicial que ela deu para os debates. Esse discurso foi seguido de 25 horas de debates. Vocês imaginam. Depois a votação, a lei foi aprovada. A gente também tem uma entrevista que ela concedeu a Annick Cougeot. Muito obrigada. Um histórico do aborto na França, que eu achei bem interessante. Achei que podia ter um adendo com comentários sobre o Brasil para nossa edição. Também. Acho que teria sido bem legal. Fica a dica aí, pessoal do Bazar. Pós-fácil da Silvia Camurça e um outro texto, Sem Temer o Futuro, da Débora Diniz. A primeira coisa que eu pensei quando eu li o discurso, sem ter lido a entrevista ainda, foi que ela tem argumentos que pra mim soaram ultrapassados. Ela centra muito o argumento dela de que o passar por um aborto é sofrimento o suficiente pra mulher. Ela já tá sendo culpada, já tá sendo penalizada, talvez seja a palavra melhor, já tá sendo penalizada pelo aborto. E que a gente, na realidade, só tá ajudando a mulher a ficar saudável pra ela ser mãe um dia, porque toda mulher sonha em ser mãe. E quando eu terminei de ler, eu fiquei um pouquinho incomodada. E eu escrevi nas minhas anotações: genialidade de retórica ou pensamento de época. Foi as minhas... São duas coisas super opostas, né? Mas que faz todo sentido, né? E eu acho muito legal você ter mencionado isso, porque, gente, a gente tá falando de uma mulher que escreveu um discurso num parlamento no começo dos anos 70, beleza que a gente tem várias coisas acontecendo no começo dos anos 70, né? Lembrar que a França é 69. Isso, pós 69 nos Estados Unidos, 68 na França. A gente tem muita coisa acontecendo, a gente já percebe que tem coisas acontecendo lendo o acontecimento, né? A gente já percebe isso, porque nada acontece por acaso, nada acontece de um ano para o outro. Mas é muito difícil. Uma coisa é a gente tá na rua, tá na universidade discutindo e pensando nós como pessoas feministas, e a outra é você ser uma pessoa da lei dentro de um parlamento onde a maioria são homens e as poucas mulheres que tem são normalmente mulheres que são, historicamente, quem são? As pessoas de classe que conseguem ir para os parlamentos. Então são mulheres, mas são muitas vezes mulheres super católicas, conservadoras. Então, o discurso dela, ele vai muito de encontro com, assim, ser inteligente, né? A retórica. Inteligente, né? Tô usando essa palavra aqui, gente, né? Numa forma do tipo, como que eu vou dialogar com todas as pessoas que elas entendam que é um problema de saúde pública? Que é um problema de saúde pública sem ofender a religião delas ou a moralidade delas. Ou e é aquela coisa, né? Assim, você pode ter uma religião, você pode ter uma moral, você pode ser contra... E isso continua sendo uma questão de saúde pública. Exato. Sempre vai ser uma questão de saúde pública, porque se a gente tem pessoas morrendo, é uma questão de saúde pública, né? Ela deixa de ser só uma questão meramente política, moral, religiosa, filosófica. É isso. E pode ser, ainda pode ser outras coisas, mas é também uma questão de saúde pública. Que tem que ser resolvida pelo viés da saúde pública. E eu acho que uma coisa legal dessa edição, de ter tantos acompanhamentos, esse é um livrinho tão pequeno, é que a gente tem o discurso, a gente tem um texto inicial da Cougeot, aí tem o discurso dela, aí tem a entrevista que ela dá. Isso, ela dá uma entrevista, se eu não me engano, já é nos 2000, né? Ela já é uma senhorinha. E ela fala várias coisas do tipo que aliviam a gente, assim, né? Ela fala que ela sempre se considerou feminista, que a gente precisa entender que ela estava fazendo um discurso para aquelas pessoas que iam votar na lei. Ela não estava fazendo um discurso para agradar apenas o feminismo, as pessoas que eram pró. E eu acho que é uma coisa que pra mim bate muito, que é uma coisa do tipo, cara, faz a gente pensar mesmo, né? A gente quer falar para os convertidos ou a gente quer que as pessoas olhem para aquilo e falam, caramba. E olhar aquilo de outra maneira. Exatamente. Né? Então eu acho que um combo muito legal é ler essa lei,
lê o discurso da Simone Weil e lê, daí, claro, o que faz um parzinho com o livro da Annie Ernaux é que a Annie Ernaux é visceral, ela vai contar da experiência dela, da importância da gente entender a experiência dela, e aí a gente ir pra lei, ir pro contexto político da França naquele momento. Nossa, eu acho que é um combo incrível que faz a gente pensar que nós estamos muito atrasadas aqui no Brasil mesmo. E é muito interessante porque eu acho que combina, inclusive, como parte do argumento, como um exemplo para o argumento dela, da Simone, né? Porque ela vai, inclusive, falar de partes, de personagens muito parecidas com a Annie Ernaux. Das moças, que vai acontecer o que da vida dela se ela tiver aquele filho, Exatamente. Né? E ela tem uma pergunta até aqui que eu até deixei marcado, depois quando vocês forem ler, na página 42, que a Coejan faz essa pergunta: o que se sabe sobre os abortos praticados no final dos anos 60? E aí pra gente que já leu o acontecimento, a gente fica pasma, porque ela vai falar isso, ela vai falar assim, quem morre são as mulheres de classe. Com questões de classe, são mulheres de classe baixa. E aí, cara, na hora que eu li isso aqui, eu fiquei pensando naquela mulher que a Annie Ernaux encontra no hospital, que já é mãe, e que ela diz, cara, ela é mais pobre do que eu, né? Porque eu tava na universidade. E a outra parte que me faz lembrar muito, lendo o discurso da Simone, é, por exemplo, aquela fala horrorosa do médico. Sim, eu tava pensando nisso. Eu não sou encanador. Sabe? Quando a Annie Ernaux chega no hospital, então quando ela já tá abortando, né, e começa a sentir dor e tem hemorragia, e por aí vai, ela vai pro hospital de emergência e essa é a reação do médico. O que já é extremamente violento e agressivo por si só, mas a história piora, eu acho, porque em determinado momento ele descobre que ela é estudante e uma enfermeira fala, por que você não falou pra ele que é igual a ele? E daí ele vem ainda pedir desculpas, que não sabia que ela era estudante, que ele não teria falado com ela dessa maneira se soubesse. Que a questão é, eu achei que você era pobre, então eu podia ter falado com você desse jeito. Agora que eu sei que você é estudante, eu fiquei constrangido de ter falado com você desse jeito. Que é quase outra violência, né? É uma violência, assim, é um preconceito de classe gigantesco, mas pensando que da onde a Annie Ernaux saiu e o que ela conseguiu fazer, é uma violência maior ainda, porque ela tava tipo um fio, né? Exato. E ela é muito honesta, eu acho que isso da escrita da Annie Ernaux é muito incrível, que ela diz, ela é muito honesta, falando, as pessoas só me tratam diferente porque eu saí e eu tive que abrir mão de um monte de coisa para ser uma professora, e ser uma acadêmica, enfim, ser uma escritora. Claro, uma escritora que hoje é uma Nobel. Mas que demorou muito tempo. Mas que demorou muito tempo. Então, assim, e ela deixa isso muito claro. E o jeito que ela escreve, né? E claro, como a Isadora traduz também, a Isadora conhecendo as narrativas de aborto, eu achei muito uma ideia muito boa, achei uma escolha muito certeira da Foster ter escolhido, porque né, todos os outros livros são traduzidos, acho que todos, né? Eu acho são traduzidos pela Marília, acho que tem uma tradutora no outro que não é a Marília Garcia, que também. Mas a maioria é a Marília Garcia. Marília Garcia traduziu também a Violette Ledoux, que é a tradução mais recente da Bastarda, mas de escolher a Isadora, e a Isadora tem essa pesquisa, então a Isadora várias vezes é visceral, assim como é a escrita da Annie Ernaux. Então eu acho que a Annie Ernaux é muito honesta e visceral, né? Então ela coloca várias coisas que a Simone Weil vai falar aqui do ponto de vista de uma jurista e de uma política. E dados, né? Isso acontece com tantas mulheres e tal. Exatamente. Né? E a Annie Ernaux é tipo a ilustração disso, né? Exatamente. É a experiência viva da espera, do medo, da insegurança, de ter que pedir dinheiro emprestado, de não conseguir conversar sobre isso com muita gente, porque você tá fazendo cúmplices quando você quer desabafar. Exatamente. E você também não sabe em quem confiar, então acho que é um viés da lei anterior muito pesado, né? E aí a questão de classe, uma coisa importante que tem no livro da questão de classe é que mulheres, no caso como a Annie Ernaux, que é uma estudante, né? A Simone Weil, ela vai contar que existiam caravanas que iam para outros países levar as mulheres a fazer aborto, que não é o caso da Annie Ernaux, né? A Annie Ernaux, ela vai atrás de uma fazedora de anjo. E a fazedora de anjos, normalmente, assim, 95% dos casos são mulheres, donas de casa, prostitutas, são mulheres de outras profissões que aprendem a fazer o aborto doméstico, né? Dentro de uma casa, dentro de um lugar.
Então, assim, cara, a violência e o perigo é, assim, gigantesco, porque já é difícil para as mulheres que têm acesso a uma clínica que cobra preços altíssimos. Vocês imaginem para uma pessoa que faz um aborto sentada em cima de uma mesa, de uma cozinha. E é uma história com muitas violências, né? Essa violência de não ter o cuidado adequado, a violência da recepção no hospital, mas até antes, quando ela tenta falar com o ginecologista, Nossa. E o ginecologista passa remédios para evitar abortos naturais, né? Assim, que ajudam a fortificar, não sei se é essa palavra técnica, mas ajudam a manter as coisas. A gravidez saudável, né? Isso. O que é ótimo que exista para mulheres que queiram querem ter filhos. Pessoas que querem ter filhos, ótimo. Mas não cabe ao médico, né, decidir isso. Não cabe ao médico decidir isso, né? Exatamente. Então, assim, e dá sem avisar pra ela o que tá dando, né? Exato, sim. Você não sabe, né? Aquela coisa, você confia no médico, você quer confiar no médico. A gente poderia falar da médica, mas a gente sabe que nesse momento a gente ainda tem um número muito díspare, né, de mulheres e homens ginecologistas. Imagina naquela época também, né? Então, complexo, né? Difícil. Outra coisa que eu acho bem legal comentar é como que a escrita para Annie Ernaux, em vários livros a gente vai perceber, é uma questão também de desejo. Ela desejava ser escritora, e a gente estava até falando um pouco isso antes, né, sobre como tudo passa pelo corpo, né. E eu acho isso muito legal, porque aqui a Annie Ernaux, ela vai falar muito de desejo. Ela em nenhum momento ela vai dizer, ela queria transar. Ela queria, cara, jovem. Então, vários momentos ela vai dizer, cara, vários momentos eu tive que ficar sem transar com ninguém durante meses, porque assim, com medo. E aí tem todo como que você poda, né? Poda de cortar fora o desejo de uma mulher jovem, né? E de qualquer mulher, em geral. Sem acesso a métodos. Exato. Se você ainda tem, você ainda pode ser fértil, você não pode, porque você, né? Se você vai engravidar, você tem que assumir. Se você é uma mulher que já tá entrando, né, numa menopausa, você não pode também, porque você já nem é mulher mais, né? Já é velha. Então, assim, cara, ela fala de um jeito muito interessante, então vai explorar isso em outros livros, a questão da idade e o desejo. Mas é muito interessante como ela sabe que o desejo também é uma questão de classe. Né? Eu acho que isso fica muito evidente num livro que a gente já leu aqui, que é o Paixão Simples, que é como os meios que ela tinha naquele momento, os filhos não moravam mais com ela, morava sozinha e não sei o que, permitiam com que ela tivesse um caso com o cara casado. Exato. Porque se a circunstância de vida fosse diferente... Exato. Aquele caso seria muito mais complicado de existir, né? Assim, quando ela vai ter um caso com um jovem também. Eu não li esse Calma, tá beleza. Não vou explorar, não vou dar spoiler. Mas enfim, eu acho que a gente lê a questão do desejo, e como o desejo, e aí o povo da psicanálise ama, né? E tem essa coisa bem francesa também, como o desejo, e a escrita é desejo, a escrita é satisfazer o desejo também. Ela sempre deixa muito claro, eu sim tenho desejo de ser escritora, eu tenho desejo de escrever, eu tinha desejo de seguir, terminar a minha faculdade de letras, e então eu precisava que isso acontecesse, por mais violento que fosse. Eu acho que isso é muito brutal numa sociedade em que as mulheres não podem ter desejo, né? É um bom ponto, assim. E que é uma coisa que não passa pela discussão política, óbvio, né? Infelizmente é óbvio, mas nunca vai se discutir o desejo. Apagado, né? Exatamente, então a questão do desejo é bem forte. O filme. O filme. Deixa eu ter informações sobre o filme aqui, só um minutinho. Deixa eu achá-las. O filme é de 2022, direção de Audrey Divan. Isso, Diva. Eu acho curioso porque, como a gente tem aqui um livro, o livro da Annie Ernaux, ele é um livro sobre escrita, é um livro sobre o momento, claro, mas muito vago, às vezes. Sim. Assim, ela não tem descrição dos espaços em geral, exceto, por exemplo, o lugar onde o aborto acontece. A universidade um pouco, né? Os contatos são muito passados porque ela está muito preocupada em narrar. Então ela vai dizer que viajou lá com o namoradinho e um outro casal e que ficou esquiando que nem uma louca para ver se abortava espontaneamente.
Mas ela não vai falar sobre a viagem, só que existiu e que isso aconteceu. O filme tem que fazer escolhas, né, Sim. Pra mostrar tudo isso que ela não informa, né, pra gente. Sim. Assim como a gente vai ter conversa dela com colegas, assim como a gente vai ter, enfim, várias cenas que não necessariamente existem narradas no livro, porque a Annie Ernaux não está preocupada, não é o jeito da Annie Ernaux de escrever e de contar uma história, exato, né? Mas ainda assim, acabam sendo obras diferentes, mas ainda assim eu acho um bom filme e uma boa adaptação. Nossa, porque eu acho que a sensação final é muito parecida. É muito parecido, sim. E ele cumpre, assim, em nenhum momento a diretora, e eu não lembro se a diretora é a roteirista também do filme ela agora. É uma das roteiristas. Acho que ela é uma das roteiristas, tem outra, né? Roteirista. Ela tem um cuidado que a gente já tem, assim, no cinema francês mesmo. A gente vai pegar os filmes da Chantal Akerman, por exemplo, que é uma das primeiras diretoras a filmar cena de sexo, do que ela vai chamar, que outras pessoas vão chamar de female gaze, assim, né? Tentar filmar cena de sexo de um jeito que não seja uma coisa... não seja uma coisa erótica, né? Erótica no sentido... ela vai filmar no sentido erótico mais do que a Audre Lorde fala e menos do que a olhar masculino fala. Então eu acho que a diretora enfim, quem escreveu o roteiro com ela elas fazem escolhas, e eu acho muito legal porque elas sabem que elas não estão adaptando um livro da Annie Ernaux, tipo, a gente vai ser exatamente o que a escritora fez. Elas vão fazer um filme que funciona, e que elas vão fazer escolhas. Então, o que tem de imagético no filme? É a violência, o desejo, a violência. Eu acho que se eu pudesse elencar assim, o que tem no filme, o que tem no livro, é o desejo. Eu acho que tem umas cenas belíssimas dela dançando, dela sentindo desejo, sem precisar verbalizar, né? Verbalizar na fala. Então, a gente tem essa cena do desejo. Eu acho que tem a cena do olhar dos homens pra menina, né? Pra menina, eu vou falar menina porque, né, enfim, é a Annie Ernaux, mas no filme já não é mais a Annie Ernaux, né, tem isso também. Então, essa cena que pra mim ficou muito, muito forte no filme e no livro, que é a cena que o cara, que é amigo dela, vai ajudar ela a fazer um aborto, o jeito que ele olha pra ela, porque a gente tem esse poder do cinema que é o olhar dos homens pra essa menina. Que é uma cena que acaba tendo um impacto de violência maior que tem no livro. Nossa, né? super! E assim, o aborto em si, as tentativas de aborto em si, meu Deus, né? São cenas assim, ultra violentas, assim como são mesmo os abortos são muito violentos, e as técnicas caseiras são muito violentas. Então tem uma cena que vai acontecer, eu acho que a primeira tentativa de aborto dela, né? São duas, aliás, não sei se a gente mencionou isso. Então são duas tentativas, e essa é assim, gente... A diretora já pode dirigir filme de terror, porque, assim, é uma cena muito pesada, foi nessa cena, né, que a gente se abraçou, porque, assim, foi uma cena muito difícil. A gente sabe, é uma dor que a gente sabe que é dolorida, sabe? Mesmo que nós nunca tenhamos passado por um aborto, ou por uma tentativa, então eu acho que o filme, ele dá conta de ser uma adaptação sem querer... Sem dizer assim, não precisa ler o livro da Annie Ernaux, só veja o filme. Não. É um complemento. Acho que os dois funcionam muito bem. Porque eu acho obras ao mesmo tempo, assim, então narrando um mesmo acontecimento. Um é tão violento quanto o outro, mas são jeitos tão diferentes. Total. De são narrar. linguagens diferentes. Eu acho que esse respeito que tem com a escrita da Annie Ernaux, porque o livro dela é sobre escrita, os livros dela são sobre escrita, antes de tudo, a linguagem cinematográfica, a diretora sabe que ela não vai fazer um livro, ela não vai adaptar um livro da Annie Ernaux. Eu acho que isso é muito bom no filme. Tem duas coisas que eu até anotei que ela fala no livro, que eu gosto muito, acho que tem a ver, assim, pra fazer um fechamento, que a Annie Ernaux, com certeza, ela manipula a linguagem a favor dela pra escrever ficção, sim. Quase perto do final ela diz: ter vivido uma coisa, qualquer que seja, dá o direito imprescritível de escrevê-la. Acho isso incrível, porque é isso, a gente tá lendo um livro do século XVIII, do século XIX, a gente tá lendo coisas que a gente não passou e a gente sabe que aquilo pega a gente de algum jeito. E aí eu gosto muito de uma frase só que ela fala sobre um dos médicos que ela vai, e ela diz assim, uma coisa, eles não falaram aborto, em nenhum momento eles usam a palavra aborto. Ela diz uma coisa que não tinha lugar na linguagem. E é muito interessante a escolha dela do nome do livro ser O Acontecimento. Né? Então, o que tem lugar na linguagem? Por que uma escritora não pode falar sobre um aborto, ela não pode falar sobre violência? Porque ela está sempre escrevendo sobre a própria vida
e tá fazendo confissão. Qual é o problema da confissão? Né? Eu acho que isso é pra gente pensar como pessoas que leem, por que que se nega esse tipo de coisa? Por que que isso não tem lugar na linguagem? E eu acho que tudo na Nier não faz a gente pensar Esses nisso. eufemismos, né? Esses desvios de linguagem. Exatamente, esses desvios. Então o que que tem lugar na linguagem? Né? E a gente tem que pensar por que que a Nier não faz tanto sucesso. E assim, gente, por que que ela ganhou um Nobel? Eu sei que as premiações todas são muito problemáticas, a gente pode pensar muita coisa, mas assim, não é à toa, com certeza não é à toa, e ela é muito lida, e ela pega a gente por dentro e ela faz a gente pensar sobre escrita. Então não é só ler, né? É colocar as coisas num lugar que elas possam existir dentro da linguagem. Eu acho isso maravilhoso. Bom, pessoal, próximo livro que a gente vai ler, então, nesse ano, com a Nier no, em março, tá aqui o Tenzin, em inglês. A tradução dessa edição é do Jonathan Kaplinsky. Pro pessoal do francês, esse livro se chama... Meu Deus. La vie extérieure, eu Merci acho. beaucoup, mon ami. Então também tá aí disponível. E esse aqui é um livro originalmente publicado em, já não sei mais de cor. Cadê? Eita, 2010. 2000. Ah, 2000. É um livro originalmente publicado em A mulher escreveu 2000. muito na virada do século, hein? E eu sei que ele tem uma coisa meio de diário e de interação com grandes acontecimentos da vida e o contato disso com a vida privada. É isso que eu sei. Então a gente se encontra em março pro próximo vídeo. Obrigada, amiga. Obrigada a você, amiga. Adorei, gente. Obrigada. Tchau, tchau.